Alisson Monteiro de Souza, 5 de outubro de 2016, no calendário gregoriano. Estreia agora na internet Alisson Monteiro 2.0 o vlog. Nesse programa piloto, o entrevistado será Alisson Monteiro. Alisson Monteiro dará uma entrevista a Alisson Monteiro e contará um pouco da sua vida. O programa Alisson Monteiro 2.0 o vlog começa agora. Olá, meu nome é Alisson Monteiro e esse é o Alisson Monteiro 2.0 o vlog. Bom, a diferença entre o Alisson Monteiro 1.0 e o Alisson Monteiro 2.0 é porque o Alisson Monteiro 1.0 é o curso para a introdução aos debates científicos e o Alisson Monteiro 2.0 é o meu vlog pessoal. O Alisson Monteiro 1.0, curso para a introdução aos debates científicos, é uma coisa, o Alisson Monteiro 2.0 é outra. No programa de hoje nós vamos receber aqui Alisson Monteiro. Vem pra cá, Alisson. Bom, antes de recebermos o nosso convidado de hoje, que sou eu mesmo, nós vamos ver um pouco da vida do nosso convidado. Alisson Monteiro de Souza, nascido em 5 de outubro de 1995, às 6 horas e 50 minutos na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Mudou-se para Salvador ainda recém-nascido. Estudou todo o ensino fundamental e ensino médio no colégio particular de Salvador, o Colégio São José. Concluiu o ensino médio em 2013, sendo na sequência aprovado na Universidade Federal da Bahia. Filho de Raimundo José Pereira, tem 2 irmãos, Eve e Everton. Minha primeira obra se perdeu no tempo foi aos 8 anos, 7, 8 anos, a revistinha, que eu chamei de revistinha Brincando e Construindo. Eu fiz isso na primeira série, ou seja, um ano após a minha alfabetização. Eu peguei papéis de livros e revistas antigos, recortei, fiz um processo de colagem e chamei isso de uma revistinha. Isso parece ser besteira, mas para uma criança de 8 anos, e eu nem sabia que eu ia fazer isso por muito mais anos ainda. Tinha Brincando e Construindo. No ano seguinte, eu tive meu primeiro romance literário. Uma história que eu disse que era história real, mas que não é real. Um romance de 2 páginas que eu escrevi quando eu tinha 7, 8 anos. Não, quando eu tinha 8, 9 anos, na segunda série. Eu chamei um romance agarradinho por outro. Isso com 8, 9 anos. Foi minha segunda obra literária que não se perdeu na história, não foi jogada fora, não se perdeu. Posteriormente, ao longo dos 10, 11, 12 anos, eu fiz uma revistinha naquele mesmo processo de colagem chamada Revistinha Solar. Na revista Solar, como era uma revista, tinha que ter história em quadrinhos, tinha que ter curiosidades, tinha que ter desenhos. E aí eu sempre fazia, nesse processo de colagem, eu escrevia, fazia uma revista mesmo. Uma revista minha para mim mesmo. Eu chamava de Revista Solar. Eu desenhava, eu falava sobre curiosidades, sobre ciência, sobre as coisas que eu estava aprendendo. Falava sobre tudo. Era uma revista mesmo. E mais ou menos semanal, naquele mesmo processo de colagem, eu cortava coisas de livro, jornal, tirava xerox e fazia a colagem. Isso lá pelos 11, 12, 13 anos foi um longo período de intensa atividade intelectual nesse sentido, sempre desenhando, cortando, recortando, colando, pegando curiosidades de outros livros, copiando, parafraseando muitas vezes e
na minha infância, esse período foi muito marcante. Posteriormente, apesar de eu ser um péssimo desenhista, eu arrisquei fazer revistas em quadrinhos mais aprimoradas, mais bem pintadas, com um enredo melhor. Isso já nos 12, 13 anos. E foi uma evolução. Nos 8 anos foi algo bem arcaico, nos 9 anos foi algo bem mais arcaico, uma história bem mais primitiva, e a partir daí a coisa só foi evoluindo. Claro que os desenhos, eu nunca fui um bom desenhista, os desenhos são horríveis, mas as histórias em si, o enredo das histórias é algo muito avançado, que vai avançando ao longo do tempo. E eu já fiz até jogos, inclusive eu mesmo desenhei um jogo de trunfo, aquele jogo chamado jogo de trunfo do Dragon Ball. Peguei os personagens do Dragon Ball, fiz uns rankings de força, ataque e tal, e fiz um jogo de trunfo para jogar com meu irmão, porque na época não tinha internet, então na época eram esses jogos que a gente jogava na nossa infância e pré-adolescência. Inclusive com a evolução do tempo, porque com 8 anos era algo bem arcaico e a partir daí foi evoluindo até os 14 anos, quando ficou algo bem mais avançado. Na sequência, lembrando que essas coisas não foram sequenciadas, foram ocorrendo umas junto às outras. Inclusive, o jornal Alisson Monteiro, que era de domingo a domingo, aí nós podemos ver datas de 2007, datas de 2008, até datas de 2009, é algo muito mais avançado em relação àquela coisa arcaica do início. Era um jornal em que eu pegava notícia, eu ficava assistindo a televisão e a rádio, gravava essa notícia num celular bem primitivo, era um celular que só gravava áudio, foi um dos primeiros celulares que eu ganhei. Eu gravava o áudio dessa notícia, depois eu ouvia, transcrevia a notícia e fazia um jornalzinho semanal, de domingo a domingo, como alguns dos registros que eu preservei, que não se perderam com o tempo, tem registros de 2007, 2008 e 2009. Alguns começaram em 2006, junto com as histórias em quadrinhos, e continuou junto com a revista Solar. Ou seja, nesses anos de 2008, 2009, tinha a revista Solar, tinha várias histórias e quadrinhos, e tinha também o jornal Alisson Monteiro. Ou seja, foi um período de intensa atividade intelectual. Os jornais, eu continuava naquele processo de colagem, recortando coisas de livros, revistas, só que agora algo bem mais avançado. Eu gravava o áudio no celular das notícias de jornal, depois eu transcrevia esse áudio, procurava fotos em revistas ou jornais que tivessem a ver com aquela matéria e fazia um processo de colagem e desenho, algo muito mais avançado do que quando eu comecei. Aí juntava o desenho, muitas vezes não achava a imagem, aí o que eu fazia? Eu desenhava, colava o desenho e falava a notícia. Vê que é algo muito mais avançado, uma atividade maior do que quando comecei. O interessante nessas obras é a forma com que eu apagava. Eu pegava o lápis, fazia a marcação de onde eu iria escrever, depois eu escrevia tudo e posteriormente eu apagava com a borracha, para que parecesse que eu não estava escrevendo em linhas. Quando vocês olham, vocês não veem as linhas, mas eu fazia as linhas com lápis, depois vinha, escrevia tudo e depois apagava com a borracha. Bom, como eu falei, a minha primeira obra do período que eu classifiquei de período do papel, cola e caneta, que vai de 2004 a 2009, que não se perdeu no tempo, foi aquela revista Brincando e Construindo, que foi bem mais primitiva. E posteriormente, aí terminamos nesse período, com o jornal Alisson Produções e a revista Solar, além de muitas histórias e quadrinhos com grandes enredos. E lá para os 15 anos, termina esse período que eu classifiquei como período da minha vida, como período do papel, cola e caneta. Termina aos 15 anos e é bem interessante, é uma história um passado bem marcante para mim. Cantora favorita? Clarice Falcão.
Nossa, cara, que coincidência. Pois é. Também, viu? Rapaz. Agora, quem teve essa ideia, Alisson Monteiro, introdução ao debate científico? Cara, velho, eu fico olhando assim, é uma ideia genial, rapaz. Tem que um jeito, né? Bom, para concluir nossa entrevista, uma frase. Uma frase? Com as pedras que me jogaram, eu vou construir o meu castelo. Subir mais longe foi por estar de pé. Não foi isso que eu falei, não. Depois dessa, vamos encerrar a entrevista. Gente, eu conversei aqui com o Alisson Monteiro e esse foi o Alisson Monteiro 2.0, o vlog. Se vir mais longe foi por estar de pé sobre o gigantes. Até a próxima.